Queridos, o filósofo francês René Descartes, não sei se vocês já ouviram falar ou já estudaram sobre René Descartes, ele chegou a uma conclusão para entender a realidade das coisas, e a conclusão, a máxima de René Descartes foi a seguinte: penso, logo existo. Penso, logo existo. Isso foi no auge do iluminismo, baseado no racionalismo. Os filósofos estavam focados no pensar para entender o viver, para entender a existência. Então a máxima de René Descartes foi: penso, logo existo. Todavia, muitos séculos antes, um homem pensador e praticante do cristianismo, ele já tinha chegado a uma outra conclusão sobre a realidade da vida. E esse homem se chamava Paulo de Tarso, o expoente do cristianismo. E a conclusão do apóstolo Paulo foi a seguinte: há séculos atrás, bem antes de René Descartes, a conclusão de Paulo foi: penso, logo faço. Penso, logo vivo ou realizo. E de fato, aquilo em que você, meu irmão, minha irmã, pensar é o que acabará fazendo. Os nossos pensamentos, eles produzem ações. Bons pensamentos produzem boas ações. Maus pensamentos, consequentemente, produzem más ações. E a minha pergunta para você é: quem é o jardineiro nessa história? Quem é o plantador? Você. Você é que planta em sua mente bons ou maus pensamentos. E a colheita não vem de você, a colheita é inevitável. A colheita vai depender daquilo que você plantar. Bons pensamentos ou maus pensamentos. E aquilo que nós pensamos é aquilo que nós vivemos, ou aquilo que nós somos. O sábio escritor de Provérbios, no capítulo 23, no versículo 7, a parte inicial do versículo, ele escreveu o seguinte: porque como imagina em sua alma, como o homem, naquele contexto ele está dizendo a respeito do homem iníquo, mas você pode colocar em qualquer contexto, ou sobre qualquer pessoa. O texto diz assim em Provérbios 23, 7, porque como imagina em sua alma, ou seja, como pensa, assim ele é. Portanto, você é a soma dos seus pensamentos. E nós estamos exatamente diante disso aqui no finalzinho da carta aos Filipenses, aqui caminhando inclusive para concluir o capítulo 4. O que temos diante de nós nesses dois versos são duas listas diferentes de coisas. Uma no verso 8 e uma no verso 9. E essas duas listas que estão aqui em torno destes dois versículos, ou escritas nesses dois versículos, essas duas listas estão baseadas em dois verbos. Você vai notar, se você tiver com caneta aí e quiser grifar ou anotar nesses dois versos, eu gosto que os meus ouvintes anotem, porque depois eles vão conferir se de fato as coisas eram como foi dito, como um bom bereano. Você anotando no versículo 8, o verbo condutor do entendimento do versículo 8, o verbo é pensar. O verbo condutor da escrita do versículo 9 é o verbo fazer. Versículo 8, o apóstolo Paulo está se referindo ao pensar. Versículo 9, Paulo está se referindo ao fazer, ao agir. Assim, Paulo então ele continua a escrita aqui do capítulo 4, no versículo 8, da seguinte forma. Versículo 8, atente aí. Finalmente, irmãos. E aqui, realmente é finalmente, irmãos. Ele já tinha escrito em alguns momentos anteriores na carta, finalmente, irmãos, mas ele não estava encerrando. Sabe aquele pastor que quando ele está pregando, está nos 1 minuto e 10 da pregação, e ele fala, vou encerrar, e não encerra, e tem mais 15 minutos. Aí você pergunta, meu Deus, como esse cara fala? E ele fala, vou encerrar, para concluir, e nunca conclui. Aqui o apóstolo Paulo, ao escrever, finalmente, irmãos, ele realmente está terminando. Ele vai terminar a escrita da carta. Essa carta curta, com 4 capítulos, 144 versículos, uma carta belíssima, e aqui então ele está encerrando. Finalmente, irmãos, aqui significa que ele tinha poucas questões para tratar nesse restante da carta, alguns ensinamentos adicionais e, de fato, para fechar as cortinas de sua escrita. Finalmente, irmãos, versículo 8 continua dizendo,
Tudo que é verdadeiro. Tá aí uma coisa para você decorar, legal, hein? Esse versículo 8, ó. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se há algum louvor, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Esse é o conteúdo do versículo 8. Que conteúdo carregado de conteúdo, de matéria. É um versículo denso em teologia, denso em conteúdo. Só que eu vou pedir licença para você, para eu ir ao final do versículo 8, para depois nós irmos ao conteúdo de fato do que nós devemos pensar. Mas o apóstolo Paulo, no final do versículo 8, aí na sua versão e na minha versão, diz assim, ó: seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Daqui a pouco nós vamos ver o que deve ocupar os nossos pensamentos. Mas o apóstolo Paulo, ele vai dizer que algo deve ocupar os nossos pensamentos. E o que é pensamento aqui? No original, na escrita grega, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, no grego, pensamento é logizomai. Logizomai, que no português foi traduzido para a palavra lógica. Lógica. Aqui, portanto, não se trata de um pensamento vago ou um pensamento sem rumo. Aqui, quando o apóstolo Paulo escreveu, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês, não é quando você está ali de boa, tomando um tereré, pensando na morte da bezerra. Não é esse pensamento vago. Aqui seja isso o que ocupe o vosso pensamento, seja isso o que ocupe o seu raciocínio, a sua lógica mental. Olha que legal. E aí, em outras palavras, ou em outra palavra, você pode colocar, seja isso que ocupe a sua meditação. Meditação. E meditação exige concentração, que leva à ação. Eu aprendi a rimar com o pastor Jader Borges nas suas pregações. O pastor Jader, não sei se vocês perceberam, mas ele faz umas rimas em cima de outras rimas para chamar a atenção dos seus ouvintes. Eu vou chamar a sua atenção nessa manhã, nesse momento, preste atenção, você que está um pouquinho cochilando. Olha só, meditação exige concentração, que leva à ação. Meditação exige concentração, que leva à ação. Em outras palavras, o que Paulo está chamando a atenção aqui é que nós devemos ocupar a nossa mente com estas meditações, com pensamentos lógicos, para que as nossas ações sejam, portanto, baseadas nesses princípios cuidadosamente pensados. Exige, portanto, um esforço. Está para nós exercitarmos a nossa mente. Primeiro, pensa, depois age. Não acontece o contrário. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Você age como você age, ou você faz o que você faz, porque você pensa como você pensa. Não o contrário. Você não pensa como você pensa porque você age como você age. Não. Repito, a ordem é essa. Você age como você age porque primeiro você pensou. Você pensa para depois agir. Nós não conseguiremos mudar a nossa maneira de agir se nós não mudarmos a nossa maneira de pensar. E infelizmente, eu digo infelizmente porque é triste ver não poucos, mas muitos evangélicos, e nesse momento da história que nós estamos vivendo, muitos evangélicos não estão querendo exercitar o pensar biblicamente. O pensar biblicamente. E de um modo geral, a humanidade está preguiçosa no raciocínio. Vocês já perceberam isso? Fruto, quem sabe, da disseminação das redes sociais, desses aplicativos, né, de conteúdo aí, porque você, por exemplo, pega a timeline, né, a linha do tempo do Facebook ou do Instagram, e você consegue ver quantas informações ali. Eu vou dizer para você, milhares, uma atrás da outra,
uma atrás da outra, informação em cima de informação. E ali são informações rápidas, informações variadas, mas são informações sem profundidade. E as pessoas estão, a mente das pessoas está viciada nesse tipo de concentração, entre aspas, olhando muitas informações, mas com pouco aprofundamento. É como se fosse uma poça d'água, uma lâmina d'água extensa, mas sem profundidade. Sabe muita coisa, mas sabe pouco sobre muito. Conhece muito, tem gente que dá pitaco em todos os assuntos, porque vê na internet, porque vê no Facebook, porque vê no Instagram. Mas se você for a fundo perguntar para a pessoa, você sabe, a pessoa comenta, nossa, você viu física quântica, né? Ou química quântica, né? Sei lá, acho que é química, né, Raquel? Química quântica. Temos aqui uma mestre em química quântica. Eu vi sobre química quântica lá no meu Facebook, no meu Instagram. Aí se a Raquel for perguntar tá, tudo bem, vamos a fundo a matéria. A pessoa vai boiar, não vai conseguir conversar, mas acha que entende. E muita gente está nesse caminho de achar que conhece muito, mas sabe muito, mas sem profundidade. Dá pitaco sobre todos os assuntos, mas não tem um conhecimento profundo. Por quê? Porque a mente está preguiçosa em conhecer. Conhecer. Veja, as redes sociais não te dão muito conhecimento, te dão informação. Você precisa depois se aprofundar no conhecimento. Conhecimento. E as mentes das pessoas estão preguiçosas para pensar. Esses dias foram fazer uma enquete com alunos que estão terminando o ensino médio e, pasmem, eles não conseguiam responder a perguntas básicas de tabuada. Raciocínio, pensar, não conseguiam. Por quê? Porque a mente está preguiçosa. Henry Ford, o fundador da marca Ford, dos carros Ford, ele disse quando ele estava numa reunião, lá na década de 40, 50, numa reunião com os seus funcionários, ele disse o seguinte: pensar é o trabalho mais árduo que existe, e provavelmente é por isso que tão poucos se dedicam a ele. Vou repetir a fala de Henry Ford: pensar é o trabalho mais árduo que existe, e provavelmente é por isso que tão poucos se dedicam a ele. E eu diria que uma parcela considerável de evangélicos atualmente, eles não estão querendo pensar muito a respeito das coisas de Deus. Eles estão querendo viver uma espiritualidade, mas uma espiritualidade sem intelectualidade. É simplesmente o místico. Vocês já viram isso? É simplesmente o sentir. Não passa pelo pensar. Tanto que muitos crentes por aí dizem que não precisa estudar a Bíblia. Você não pode. Para que estudar? Você recebe de Deus diretamente. Você não precisa estudar a Bíblia, porque sabe por quê, irmãos? Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, diz assim, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Interpretação errada desse versículo. No sentido que, se você estudar, a letra vai matar a sua espiritualidade, você vai ser um crente falso. O Espírito é que vivifica. Olha só a interpretação totalmente equivocada. E assim eles usam esse texto, tanto quanto outros também, para, quem sabe, justificar a sua falta de estudo, falta de pensar nas coisas bíblicas. E esses tais evangélicos que enfatizam muito o arrepiar-se, o sentir, o emocional, mas eles desprezam o estudo, eles dizem que aqueles que estudam são crentes de segunda ou terceira categoria. Se você é crente, que está aqui nessa manhã, que gosta de estudar, para esses tais você é um crente de segunda e de terceira categoria, porque você não teve experiência mística, você não rodou, você não virou pirueta, você não chorou, não ajoelhou, não arrepiou, não puxou o cabelo, quer dizer que você não é tão crente. Você leu a Bíblia? Li. Não, isso não é tanto. Veja, eu estou dizendo que isso é a parcela grande de evangélicos hoje. Não são poucos os que estão deixando de pensar biblicamente. Por isso que nós estamos na geração
onde tem mais analfabetos bíblicos. O que é analfabetismo bíblico? Pouquíssimo conhecimento bíblico. Aliás, não é diferente da época lá de trás do catolicismo, onde os devotos chegavam nas capelas, chegavam nas igrejas com Bíblia? Não, sem Bíblia. A Bíblia estava na mão do padre, do sacerdote, do arcebispo lá. O padre que lia, o padre que falava, o padre que... o povo não tinha Bíblia nas mãos. E aceitava tudo aquilo que fosse passado para eles. Não estudava, chegava em casa e estudava o que foi pregado? Não, de jeito nenhum. Analfabetismo bíblico. Hoje você tem a Bíblia na sua mão. Hoje você tem homens de Deus que escreveram comentários importantíssimos, valiosos para você entender a escrita sagrada. Para quê? Para fazer você pensar, exercitar os músculos do nosso cérebro, não receber diretamente de Deus. E de fato a nossa fé é uma fé, sim, sobrenatural. Não estou dizendo que não é. A nossa fé, sim, é transcendente, porque ela vem, a nossa fé vem e é alimentada e é fortalecida e é mantida por um ser sobrenatural. Quem mantém a sua fé? Qual é esse ser transcendente que mantém a sua fé aquecida? O Espírito Santo. Ok, a nossa fé é transcendente e sobrenatural, mas a nossa fé também é racional. A nossa fé é racional. Jesus, ele disse em Mateus capítulo 22, versículo 37, o seguinte, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, ok? De toda a sua alma, ok? E de todo o seu entendimento. Você precisa entender as coisas de Deus. E muitos estão aí sem entender nada das coisas de Deus, mas estão achando que estão amando a Deus, que estão agradando a Deus. Estão vivendo uma vida sem entendimento. Outro texto que Jesus disse, Mateus capítulo 11, versículo 29. Aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Amém, amém. O que pressupõe o aprender? Estudar, pensar. Não é simples isso? Jesus diz, aprendam de mim. Aí você vai perguntar, Senhor, como que eu vou aprender do Senhor? O Senhor vai dizer, estude a Bíblia. Leia sobre mim, dedique-se na meditação deste livro, assim você vai aprender de mim, porque muitos estão querendo receber direto do céu, né? Aquele canal direto lá com a eternidade, recebe do Senhor, olha, eu recebi uma revelação direta de Deus. Não existe isso, não existe isso. A revelação direta de Deus está aqui, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, 66 livros, essa é a revelação direta de Deus. Fora disso, não existe mais hoje revelação direta de Deus. A palavra de Deus é o conteúdo total de Deus, para nós conhecermos. É aquilo que Ele deixou para nós conhecermos. E para nós conhecermos, nós precisamos estudar, ler, pensar. O profeta Oséias, ele escreveu o seguinte a respeito do povo. O meu povo está sendo destruído por falta de falar em línguas, por falta de rodopiar, por falta de se arrepiar mais? Não. O profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, ele escreveu, o meu povo está perecendo, está sendo destruído por falta de conhecimento. Isso envergonha você? Me envergonha. E me envergonhou essa semana quando eu li esse texto. Ah, Senhor, como eu estou sendo fraco no conhecimento. Como eu estou sendo fraco no meditar na sua palavra, Senhor. Por isso que eu estou envergonhando o nome do Senhor. Pedro, o apóstolo Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 3, no versículo 15, abre lá comigo. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Olha só o que o apóstolo Pedro escreveu. 1 Pedro 3, 15. Pelo contrário, aí você vai ter que ler o contexto anterior, tá? Para você entender o porquê que ele está dizendo pelo contrário. Mas, lendo o versículo 15, ele continua, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração. O que é santificar a Cristo como Senhor em seu coração? Santificar é separar, ou então, o que Pedro está dizendo assim, tenha Cristo como aquele máximo, referencial em seu coração. Santifique, separe Cristo em seu coração.
ok? Você é adorador de Jesus Cristo, portanto ele tem que ter a máxima estima em seu coração. É isso que Pedro está dizendo. Santifique a Cristo em seu coração. E ele continua, a Cristo como Senhor no seu coração. Agora presta atenção, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Olha aqui que Pedro escreveu, você e eu temos que estar preparados para o quê? Responder a todo aquele que pedir conta da esperança nossa, da nossa esperança, daquilo que nós temos esperança, da nossa fé. Alguém vai chegar para você, portanto, segundo essa palavra do apóstolo Pedro, vai perguntar assim, por que você crê nisso que você crê? Você sabe responder? Por que você é tão alegre assim? Qual é essa nova vida que Deus deu a você? É a minha pergunta para você, meu ouvinte, nesta manhã. Você vai saber responder? É isso que o apóstolo Pedro está nos exortando. Para nós estarmos preparados, nós termos o que responder. E para nós termos conteúdo da nossa resposta, nós precisamos estudar, pensar nas coisas de Deus. Veja como nós precisamos pensar. Isso está para nós. E é exatamente esse o conteúdo aqui da escrita do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4. É nisso que Paulo está fazendo os filipenses despertarem. Era preciso raciocinar ativamente. Era preciso pensar nas Escrituras. Era preciso entender o que se estava lendo e querendo viver. Tanto que na história da igreja, se você estudar os registros, portanto, de avivamentos e de reformas, na história da igreja, avivamentos e reformas foram conduzidos por conhecimento, por pensadores. Não foi por misticismo, não foi por arrepios, mas a marca dos avivamentos e das reformas na história da igreja é o conhecimento, o pensar. Homens e mulheres de Deus foram corajosos para mergulhar nesse livro, estudar esse livro e viver esse livro. A partir daí vieram avivamentos e reformas na história da igreja. Portanto, nós precisamos pensar. Continuando então a explicação aqui do versículo 8, Paulo ele lista 8 virtudes ou 8 princípios que devem ser o conteúdo dos nossos pensamentos. Esse conteúdo deve ocupar as nossas mentes e, consequentemente, esse conteúdo vai moldar a nossa maneira de agir, o nosso fazer. Penso, logo faço. Vamos lá então, caminhando aí no versículo 8, volta lá para o início, né? Do versículo 8, desculpa. Finalmente, irmãos, agora vamos lá. Tudo que é verdadeiro. Paulo começa com a verdade. Paulo centraliza tudo isso na verdade, porque é a partir dessa virtude do pensamento, a verdade, que decorrem todas as outras virtudes. É a partir da verdade, é pela verdade que nós acessamos todas as outras virtudes e os outros princípios de Deus. A verdade deve encharcar a nossa mente. E existe uma verdade absoluta. Qual é a verdade absoluta? A palavra de Deus. Hoje o relativismo, e não é de hoje, o relativismo diz que você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, eu respeito a sua verdade, você respeita a minha verdade, a gente vive nesse mundo cheio de verdades. Não, isso não existe. A verdade é uma só. E quem é a verdade e estabeleceu a verdade? Deus é a verdade, e Ele estabeleceu a verdade. Tanto que se você pegar João capítulo 17, versículo 17, na oração sacerdotal, o que Jesus orou ao Pai? João 17, 17, Jesus orou assim: Pai, santifica os meus escolhidos, santifica os teus filhos, santifica-os na verdade. Ponto e vírgula. Jesus continua: a tua palavra é a verdade. Quem definiu a verdade? Jesus Cristo. A verdade é absoluta e objetiva, portanto. O que Jesus disse sobre ele? Eu sou o caminho,
E eu sou uma das verdades? Eu sou a verdade e a vida. Se você quer conhecer a verdade sobre você, sobre Deus, sobre você e sobre o mundo, você precisa conhecer Jesus Cristo, porque Ele vai te mostrar a verdade sobre tudo, sobre Deus, sobre você e sobre o mundo. E o apóstolo Paulo diz então que a nossa mente tem que ser ocupada pela verdade, não pela falsidade, não pela mentira, não pela ilusão, não pelas suposições, mas pela verdade. Tudo o que é verdadeiro. E nós precisamos conhecer a verdade para que nós tenhamos condições de discernir entre o certo e o errado. Você jamais vai discernir entre o certo e o errado se você não conhecer a verdade, se você não estudar a palavra de Deus, se você não ler a Bíblia. Você jamais, e eu afirmo isso, você jamais conseguirá discernir entre o certo e o errado se você não conhecer a verdade, que é a palavra de Deus. Certa vez perguntaram para um operador de caixa de um banco, perguntaram para ele assim: como é que você consegue, contando tanto dinheiro, e massa de dinheiro, ele conta, e ele, como que ele conseguia detectar uma nota falsa, dentre tantas notas ali que passava pela mão dele, né? Aí perguntaram para ele: você estuda sobre as notas erradas, sobre as falsas? Quais são as características das falsas? O bancário respondeu: não, eu não estudo sobre as notas falsas. Eu me dedico a entender sobre a verdadeira. Eu me dedico a ver e a estar sensível para a verdadeira. E ele contando, e ele tinha sensibilidade para as características da nota verdadeira. Aquilo que era falso, facilmente ele identificava. Porque muitos hoje, evangélicos também, eu digo isso, infelizmente, estão no afã de querer estudar o diabo, as coisas ruins. Não estou dizendo que nós devemos ignorar o diabo, não, de forma alguma. Mas nós precisamos conhecer Deus, a verdade. A partir daí nós vamos identificar o erro, o enganador, o diabo, o acusador. Certo? Nós precisamos conhecer a verdade. E a verdade está na palavra de Deus. Outro conteúdo para nós ocuparmos a nossa mente: tudo que é respeitável. Respeitável é aquilo que é digno de respeito ou de nobreza, que é o oposto de banal, é o oposto de inútil, é o oposto de insignificante. E aí eu coloquei aqui uma ordem para você e para mim: pare de pensar bobeira. É isso que Paulo está ensinando aqui. Tudo que é respeitável deve ocupar a nossa mente. Não ficar pensando bobagens, não ficar pensando coisas inúteis. E muitas vezes nós ocupamos a nossa mente com coisas inúteis, coisas desprezíveis, insignificantes, que não são nobres. O apóstolo Paulo está nos ensinando: ocupe a mente com tudo o que é respeitável. Terceiro conteúdo aí, aqui eu diria que aqui são princípios, tá? A partir desses princípios você deriva tantas outras coisas da verdade, do que é respeitável. Agora vamos ver o que é justo, tá bom? São princípios. E aqui não é um rol fechado, só tem que pensar nisso, não. Essa escrita nos conduz a entendermos que esse é um norte para nós selecionarmos aquilo que deve ocupar a nossa mente. Tudo que é justo agora, e justo diz respeito àquilo que é correto, ou aquilo que é reto, que não contém corrupção. Não pense coisa errada, não pense naquilo que vai fazer você trilhar por um caminho torto, que te desvia do caminho reto ou do caminho certo. É isso que Paulo está ensinando. Tudo que é justo. E eu me lembrei do Salmo 119, versículo 105. O Salmo 119, versículo 105 diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Veja, a palavra do Senhor vai nortear e vai ser luz para nós vermos se nós estamos indo para o caminho por um caminho reto ou por um caminho torto. A palavra de Deus é que nos faz entender e viver de forma justa. Lâmpada para os nossos pés. Se a palavra de Deus não iluminar o nosso caminho, nós estamos perdidos. Se deixar
segundo o seu pensamento e o meu pensamento, nós nos desviamos do Senhor, não é? É, né? Não estou sozinho aqui não, né? Sim, os nossos pensamentos próprios, pensamentos pecaminosos, nos tiram do caminho do Senhor. Portanto, a palavra do Senhor é que nos faz viver um caminho justo, reto, correto. Quarto, tudo que é puro, e puro é o que é moralmente saudável. E você há de convir comigo que muitas coisas da internet, muitas coisas da televisão, muitas coisas de jornal, muitas coisas de conversa que nós ouvimos e absorvemos, muitas coisas são impuras. Não são saudáveis para a nossa moral, para nós vivermos de uma forma correta aos olhos do Senhor. E aqui há um ensinamento muito forte para nós. Pense naquilo que é puro. Pense naquilo que não vai fazer você trilhar, ou viver, ou ter atitudes impuras. Repito, tudo começa no pensar. Tudo começa no pensar. Se nós pudéssemos perguntar para Davi, como que ele teve o desejo de adulterar, né? A Davi, certamente ele não vai dizer assim, foi do nada eu pequei. Não foi do nada. Com certeza antes ele teve raciocínios impuros. Ele preparou em sua mente aquilo que ele executou no adultério. Ele teve pensamentos impuros, consequentemente ele agiu impuramente. Salmo 119, versículo 9 diz assim: de que maneira poderá, 119:9, Salmo 119:9, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? É uma pergunta do salmista. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? A resposta é: observando-o segundo a tua palavra. Aliás, o Salmo 119, se você tiver o cuidado de estudar, o Salmo 119, 150 versículos, em cada versículo há uma referência da palavra de Deus, em variados termos. Por exemplo, lei do Senhor, preceitos, estatutos, juízos, palavra, tudo isso, em todos os versículos você vai identificar um termo que se refere à palavra de Deus. O Salmo 119 nos conduz a amarmos e vivermos a palavra de Deus. E nesse versículo 9, então, a pergunta é: de que maneira o jovem pode guardar puro o seu caminho? Observando o caminho segundo o quê? Os gibis da época? Segundo as redes sociais, em sua maioria, não estou demonizando rede social, eu tenho redes sociais, só que nós precisamos selecionar aquilo que vai ocupar a nossa mente, tá bom? Como que o jovem vai guardar puro o seu caminho? Observando o caminho segundo a palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus. Aqui é para jovem. E tem muitos velhos que não seguiram esse princípio de Deus, e velhos são atrevidos. Velhos são impuros. Velhos que estão aprimorados em sua mente, consequentemente em suas ações, para práticas impuras. Porque não observou. Eu estou falando de crente, tá? Senhores e senhoras que têm malícias no falar. Provém de pensamentos impuros, não é? Começa como jovem, e a gente precisa exercitar sempre isso. Limpando a nossa mente. Tendo em nossa mente sempre pensamentos puros. E quando vem um mau pensamento, o Senhor me ajude a limpar esse mau pensamento do meu coração e da minha mente. Da minha mente. John Bunyan, nesse exercício, de buscar ter pensamentos puros para viver uma vida em pureza, ele escreveu na contracapa de sua Bíblia o seguinte: John Bunyan, ele escreveu assim: este livro afastará você do pecado, ou o pecado afastará você desse livro. Repito, este livro afastará você do pecado, ou o pecado afastará você desse livro. Como que nós conseguimos purificar a nossa mente? Por nós mesmos? Não. A palavra é poderosa para purificar. Meus irmãos, minhas irmãs, meus ouvintes, nesta manhã, creiam no que eu vou dizer agora para você. A Bíblia tem todo o poder para limpar a nossa mente, para purificar os nossos pensamentos. Tudo que é puro, agora vamos lá. Tudo que é amável,
Isso deve encher a nossa mente. Tudo aquilo que for amável, e aqui amável envolve misericórdia, aqui amável envolve compaixão, aqui amável envolve solidariedade, envolve altruísmo. Aqui é diferente de nós pensarmos em nós mesmos. Olha que legal. Tudo que for amável ame o próximo, pense em coisas favoráveis e abençoadoras ao próximo. Isso pense, encha sua mente disso. Não enche sua mente só com você, com o que eu preciso, o que eu quero, o que eu gosto. Paulo está mostrando, tenha um coração solidário, tenha um coração misericordioso, tenha um coração ou uma mente, com pensamentos amáveis, misericordiosos para com o próximo. Continuando, tudo que é de boa fama, e aqui boa fama é literalmente aquilo que produz boas falas. Boa fama é boa fala. O que é fama? Fama é algo que corre de boato, ou de conversa, ou de informação, e faz algo se tornar o trend top, Aquilo que é mais falado, boa fama. Então Paulo está dizendo assim, tenha em sua mente aquilo que produz boas falas, aquilo que seja um conteúdo benéfico para e saudável para as suas conversas, de boa fama. Ocupe a sua mente com conteúdo de boa fama, que vai fazer com que você tenha uma boa fala, uma conversa saudável. Continuando, se alguma virtude há, ou seja, se tem algum valor moral nisso, pense nisso. Valor moral, aquilo que é correto. Se tem algum valor moral, se é virtuoso, pense nisso. E se há algum louvor, ou se há algum louvor existe, o que é se algum louvor existe? Aquilo que inspira a aprovação das pessoas e principalmente a aprovação de Deus. Pense naquilo em que as pessoas vão dizer assim, nossa, que pensamento bom desse cara, bonito. E muito mais as pessoas, mas Deus, ao ver os nossos pensamentos, Ele vai louvar. Louvar é dizer, parabéns, isso que você está pensando é bom. Legal isso, Ocupe a mente com coisas em que Deus vai dizer, isso, meu filho, continue pensando assim. Mas muitas vezes nós temos até vergonha, de pensar que Deus está vendo o pensamento que está no momento da nossa vida, Meu Deus, Deus está vendo esse meu pensamento. Eu vou perguntar para você, se nós pudéssemos passar aqui como igreja, cada domingo, o pensamento de cada um da semana, você permitiria? Não, eu também não. Eu sentiria muita vergonha, de muitos pensamentos que eu tenho durante a semana. Mas Deus é o público dos nossos pensamentos. Por isso que Paulo está dizendo, se algum louvor há, se existe realmente, se inspira a aprovação, tanto das pessoas e principalmente de Deus, pense nisso. E aí ele termina o versículo 8, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Então, considerando essa lista de virtudes, de princípios, nós precisamos entender que, diante disso, tendo esses pensamentos encharcando as nossas mentes, consequentemente, as nossas ações serão baseadas naquilo que nós pensamos. É óbvio isso, E muitas vezes nós escorregamos no óbvio. Nós queremos ser pessoas boas, santas e que agradam a Deus, mas nós não estamos ocupando a nossa mente com um conteúdo que mude a nossa maneira de pensar. Todos esses princípios, essas virtudes devem ser parâmetro para nortear, para governar, para dirigir os nossos pensamentos e as nossas ações consequentemente. E que de fato a Bíblia seja a mestra, a Bíblia seja o guia dos nossos pensamentos. Nós não estamos aqui como um grupo de pessoas pensadoras, intelectuais, a portas fechadas, como maçonaria por aí, intelectuais que têm pensamentos brilhantes. Eu não estou falando para você pensar como eu não quero pensar como você, mas é para todos nós pensarmos biblicamente. A Bíblia é o referencial para nós pensarmos. A Bíblia é o norte, a Bíblia é a mestra, a Bíblia é o nosso guia para nós pensarmos corretamente, como Deus quer que nós pensemos. A palavra de Deus norteia tudo isso. E quando eu entendo que a Bíblia ela deve ocupar a minha mente, ela muda os meus pensamentos, consequentemente ela vai mudar a minha maneira de viver.
E para nós ocuparmos a nossa mente, nós precisamos estudar. Não pense você que na sua mente não tem nada, e não tendo nada, você enche ela com coisas boas. Não. Eu uso aqui um ensinamento do físico, brilhante físico na história da humanidade, chamado Isaac Newton. Uma das leis de Isaac Newton foi a seguinte: 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Lembram dessa lei? Lá do ensino médio, Isaac Newton. Repito, 2 corpos, 2 matérias não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Faço uma pergunta para você. Onde você está? Tem como outra pessoa estar? Não. Onde essa cadeira está? Outra cadeira pode estar? Não. Portanto, 2 corpos, 2 matérias não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Entenderam? Essa foi a lei de Isaac Newton. E eu peguei essa lei para... É lógico que pensamento não é matéria, mas você precisa entender que se você está tendo maus pensamentos, você precisa ocupar com bons pensamentos. Se você está tendo bons pensamentos, e se você não continuar alimentando a sua mente com bons pensamentos, os pensamentos bons não vão embora e a sua mente vai ficar um neutro. Não, maus pensamentos virão. Ou você terá bons pensamentos, ou você terá maus pensamentos. Nunca nós ficamos na neutralidade, nunca nós ficamos no vazio, nunca a nossa mente fica num vácuo. Como a mãe sempre falava para você, né? Para de pensar pensar na lua, né? Sua mãe não falava isso para você? Fica aí pensando na lua, na morte da bezerra, né, Marcos? Sua mãe falava. No mundo da lua. A nossa mente não fica num vácuo. Se nós estamos pensando coisas boas, ela está sendo ocupada por coisas virtuosas. Se você deixar de alimentar a sua mente com coisas virtuosas, não vai ficar um vazio. Ali haverá maus pensamentos. Nós somos assim. Nós precisamos entender isso. Alimentar a nossa mente. Então, agora caminhando para o versículo 9, vamos fazer a junção então do pensar agora com o fazer. Penso, logo faço. E aqui o apóstolo Paulo ele escreve vários verbos seguidinhos aí para nós entendermos que nesse complexo de verbos, cheio de verbos, ele está ensinando sobre o fazer. Versículo 9. O que também, qual é o primeiro verbo? Aprenderam, receberam, ouviram de mim, e o que viram em mim, agora o versículo termina, isso ponham em prática. Isso é o fazer, e o Deus da paz estará com vocês. Veja que a internalização da verdade, a mentalização da verdade, ter os princípios de Deus, a palavra de Deus em nossa mente, é importante, aliás, é muito importante você internalizar, você mentalizar, você estudar a palavra de Deus. É muito importante, mas não é todo o processo. Você encher a sua mente com coisas boas precisa fazer com que você viva, que você pratique. Aí se completa o processo de transformação, porque decorar versículos é muito bom, conhecer a palavra de Deus é muito bom, ter a palavra de Deus em sua mente, os princípios de Deus em sua mente é muito bom, mas não é tudo. Você conhece pessoas que são assim, mestres de Bíblia, de conteúdo, mas não tem vida. Jesus falou isso para Nicodemos. Nicodemos era um mestre da lei. Nicodemos ele sabia, se não tudo, quase tudo sobre o Pentateuco. Nicodemos era assim um fariseu, zeloso pela lei de Deus. Mas ele chegou para Jesus e ele fez uma pergunta: como que eu posso ser salvo? Jesus respondeu para ele. Aí a resposta de Jesus é: você precisa nascer de novo. Aí Nicodemos não entendeu nada. Ali naquela hora ele, de fato, conversando com o Redentor, ele reconheceu que ele não sabia nada. De tudo aquilo que ele tinha na mente dele, ele viu que não sabia nada diante da verdade que estava ali diante dele. Ele falou para ele assim: mas como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Como é que eu vou entrar lá dentro do útero da minha mãe e nascer de novo? Aí Jesus fala: não, deixa eu te explicar. Se não nascer da água, do Espírito, não pode. Você precisa nascer de novo, ser uma nova criatura. Nascer da água e do Espírito. Nicodemos tinha tudo isso em mente.
mas não tinha prática. Decore versículos, meu irmão. Tenha a palavra de Deus no seu coração e na sua mente, encharcando o seu pensamento. Mas isso precisa se converter em prática, em vida, em comportamento. Se o seu conhecimento da Bíblia não está transformando a sua maneira de viver, alguma coisa está errada. É isso que Paulo está ensinando aqui. E olha o versículo 9, encerrando a escrita do versículo 9, o apóstolo Paulo escreveu assim, ó, e o Deus da paz estará com vocês. E o que é isso? Aqui é o ponto máximo, aqui é a confirmação de que os nossos pensamentos estão sendo coerentes com as nossas ações. Se o seu pensamento está sendo coerente com aquilo que você faz, quem estará com você? O Deus da paz. O Deus da paz estará com você. Por quê? Porque se alguém está tendo pensamentos em sua mente, pensamentos virtuosos, está enchendo a sua mente da verdade, mas ela não vive aquilo que ela acredita, ela não mentaliza e não pratica aquilo que ela está enchendo a sua mente, essa pessoa está sendo uma religiosa. Pessoas que têm a mente desse tamanho da palavra de Deus e de princípios bíblicos, mas não vive, é uma pessoa religiosa. É uma pessoa que você olha e fala, nossa, ela tem muito conhecimento, mas ela não pratica, ela não vive isso. E pior ainda, o religioso que é legalista, ele não somente não vive aquilo que ele tem de conhecimento, mas ele cobra dos outros o que ele não vive. Isso é religioso. O Deus da paz não está com esse. Existe outro tipo de gente também. Se alguém que não tem em sua mente, não tem em seu coração, em seus pensamentos, esses princípios, essas virtudes, mas está tentando remendar atitudes virtuosas como se fosse um santo, essa pessoa está vivendo uma mentira. É uma mentira. Uma pessoa, por exemplo, que vive mergulhada em pornografia, mas ela aconselha casais a viver puramente, ela não, tem que ser, né, fiel ao cônjuge. A pessoa está vivendo uma mentira. O Deus da paz está com essa pessoa também? Não. Portanto, o Deus da paz estará com você e comigo quando os nossos pensamentos estão sendo coerentes com as nossas ações. As nossas ações. É isso que o apóstolo Paulo sela esse ensinamento aqui no finalzinho do versículo 9. O Deus da paz, meu irmão, minha irmã, estará com aquele que tem a sua mente, os seus pensamentos trabalhados pela verdade, pela palavra de Deus, e vive de forma coerente, vive na prática, acredita naquilo que entendeu da palavra de Deus e se esforça para obedecer a Deus. E aqui só um adendo no versículo 9. Você se lembra que no versículo 7, volta um pouquinho o seu olhar no versículo 7 do capítulo 4, Paulo escreveu assim, ó, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ele escreveu no versículo 7, a paz de Deus, certo? A paz de Deus vai guardar a nossa mente, o nosso coração em Cristo Jesus. Você vai ter que entender todo esse contexto anterior aí para você. Pega a última pregação lá em Filipenses, lá no YouTube, lá na comunidade, para você. Se você não viu, veja. Se você já viu, reveja a pregação que nós estudamos a respeito desse contexto. A paz de Deus enche o nosso coração. Agora no versículo 9, Paulo ele escreveu assim, ó, o Deus da paz estará com vocês. É diferente a paz de Deus para o Deus da paz? Com certeza. Muitas pessoas querem a paz de Deus, mas não querem o Deus da paz. O que você quer mais? A paz de Deus ou o Deus da paz? Você pode dizer sem medo de errar. Não tem medo não. Eu quero o Deus da paz. Porque você, quem sabe, outras pessoas estão querendo as bênçãos, mas não querem o abençoador. Eu quero viver uma vida alegre, tranquila, com gratidão, mas você não quer o Deus que te dá alegria, que te dá um coração grato. Nós precisamos de Deus para termos tudo a partir dele. Portanto, o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, o Deus da paz estará com você. Você tendo o Deus da paz, você terá a paz de Deus, você terá tudo isso aqui vivendo na sua vida. Deus estará vendo o seu pensamento e estará
confirmando que você está vivendo aquilo que você está pensando, então Ele estará com você. Você, olha que lindo. Por isso que nós estamos estudando tudo isso, sobre pensar e viver, não somente para nós mostrarmos para os outros uma vida virtuosa, porque nós estamos vivendo diante de Deus. Deus está vendo o nosso pensamento, Deus está vendo as nossas ações. A nossa vida é para a glória de Deus, não das pessoas. Não das pessoas. Eu concluo então esse trecho, de Filipenses 4, versículo 8, versículo 9, usando um pouquinho do Salmo 1. Abra lá para nós encerrarmos esse sermão, e aqui é o finalmente mesmo do pastor Rodrigo. Salmo 1. O Salmo 1, vamos pegar o início dele, para nós aplicarmos algo importante sobre esse assunto de pensar e fazer, penso, logo faço, algo importante a respeito da meditação. Meditação. Salmo 1. O salmista escreveu assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, certo? O versículo 1 é não, não, não e não. Não é para fazer isso, não é para fazer aquilo, não é para fazer aquilo outro. Ou seja, o versículo 1 está falando sobre um caminho de pecado. Um caminho de pecado. E é não mesmo. E você vai ser verdadeiramente feliz, ou seja, você vai ser bem-aventurado se você não, não e não. Tá bom? Esse é o versículo 1. O versículo 2, aí mostra uma postura ativa. Primeiro ele mostra algo que você não deve fazer. O versículo 2 agora, faça isso então. Versículo 2, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. O que é a lei do Senhor? É a palavra de Deus. Lei do Senhor para nós crentes é a palavra de Deus. O seu prazer está na lei do Senhor. Ele não tem prazer no pecado, mas o seu prazer está na lei do Senhor. E o que ele faz? Tendo prazer na palavra de Deus, o que ele faz? E na sua lei, medita dia e noite. Na sua lei, medita dia e noite. E meditar aqui não é você fazer assim, ó. Vai lá para o Parque das Nações Indígenas, vai lá num canto, lá no gramado, só dá para ver o Rodrigo lá. O que ele está fazendo? Está doido? Estou meditando na palavra. Não, não é yoga. Não existe yoga gospel. Meditar é pensar ativamente, pensar racionalmente. Parece que é uma redundância, né? Mas é você exercitar, assim como você exercita a tabuada, 4x4, 16, 2x2, 4. Você precisa pensar ativamente na palavra de Deus, raciocinar. Isso é meditar, e não somente pensar, mas esse texto que você leu, por exemplo, esse texto alimenta você. Esse texto sustenta você. Esse texto faz você passar o dia, por exemplo, pensando: o que eu entendi sobre esse texto? Porque muitas vezes a gente lê o texto, de forma atabalhoada, assim, de manhã o pastor vai me ligar, perguntar o que eu li. Tá bom, eu li. Não é para nós lermos a palavra de Deus assim. É para nós lermos, entendermos, nos alimentarmos. Isso é meditar. Isso tem que gerar vida em nós. Durante o dia, quem sabe, aquele único versículo, que não é conteúdo, não é quantidade, é qualidade de leitura. Que aquele único versículo, quem sabe, naquela manhã, mude o seu coração. Faça você pensar em não pecar, quando você lembra do versículo que você leu de manhã, por exemplo, quem tem o devocional de manhã, o estudo de manhã. Isso é meditar. Você faz essa pergunta então: o que de fato eu entendi sobre esse texto? Outra pergunta: o que eu devo mudar baseado nesse texto? O que eu preciso, Senhor, mudar baseado nesse texto da Tua Palavra? Outra pergunta que você pode fazer: como que eu avalio a minha vida, a vida das pessoas e o mundo ao meu redor, tendo este texto como um parâmetro para a minha avaliação? Olha que legal, você vai sair para o trabalho, por exemplo, você vai sair para levar as crianças para a escola, por exemplo, você vai colocar um bolo para assar, por exemplo, em casa, pensando nesse texto, e a sua mente vai ter o parâmetro da Palavra de Deus para você viver. Nós, no meio evangélico, quem sabe reformado, a gente tem uma expressão muito interessante. Nós temos que ter uma cosmovisão
bíblica. O que é uma cosmovisão bíblica? Cosmo, mundo. Visão, uma visão de mundo baseado na Bíblia. Nós devemos ter uma cosmovisão bíblica. Portanto, se nós não estamos estudando a palavra de Deus e meditando nela, jamais a nossa lente vai estar limpa, ou a nossa lente terá como parâmetro a palavra de Deus para nós enxergarmos o mundo. A palavra de Deus deve ser o referencial para nós enxergarmos nós mesmos, as pessoas e o mundo. Portanto, deixo para você nesta manhã meditar no capítulo 4, versículo 8 e versículo 9 de Filipenses. Medite nesse texto e ore ao Senhor. Muitas vezes nós lemos o texto, mas nós não oramos o texto. É importantíssimo nós também orarmos, porque assim, a palavra de Deus, ela está aqui, ela entra no coração, só que nós temos que pedir para o Espírito Santo, produza essa virtude, Senhor, na minha vida. Por mim mesmo eu não consigo. Você tem que recorrer àquele que de fato vai te transformar. Porque se você lê aqui, o Salmo 1, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, você faz figas e sai pela rua, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso. Não é assim que funciona. Você tem que orar sobre o texto, falar, Pai, de fato me dê coragem de dizer não aos convites indecentes, Senhor. Me dê coragem, Pai, de amar a Tua palavra e viver os Teus princípios onde eu estiver. É oração, é leitura e oração. Isso é meditação. Isso gera transformação. Viu como eu aprendi a rimar com o pastor Jader? Amém. Que a palavra de Deus ganhe os nossos corações, Nossa maneira de pensar, consequentemente a nossa maneira de viver. Penso, logo faço. Bondoso Deus, carecemos, Senhor, do Teu Santo Espírito que habita em nós, nós que cremos em Jesus Cristo. Produza, Senhor, em nós uma prática, uma obediência, uma vida segundo a Tua palavra, Senhor. Que de fato a Tua palavra seja prazerosa para nós, como o Salmo 19, é como o mel, é doce, Senhor, para nós. Pai, aumente no meu coração o prazer por Tua palavra. E assim, eu e meus irmãos vivamos segundo a Tua palavra, transformando a nossa maneira de pensar e, consequentemente, a nossa maneira de viver, Senhor, para a Tua honra e Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Amém.